Hoje a gente vai desvendar uma mensagem bem misteriosa, que veio lá do fundo do espaço. E o mais legal, foi enviada por um visitante que viajou entre as estrelas. Então, para começar, vamos imaginar a cena. Pensa num objeto chamado 3I/Atlas. Ele é um cometa, mas não um cometa qualquer. Ele não é daqui do nosso sistema solar, não. Ele veio sabe de onde? Do imenso vazio que existe entre as estrelas. Olha só que incrível! Esse viajante das estrelas, ele chegou aqui trazendo uma carga super preciosa lá no seu núcleo, gelo de água. E conforme ele foi chegando perto do nosso Sol, aconteceu uma coisa fantástica. Ele começou a emitir um sinal de rádio, um sinal forte, bem específico, quase como um grito cósmico que os astrônomos conseguiram ouvir daqui. A grande questão é, o que causava esse sinal? E o que será que ele estava querendo dizer? Bom, a resposta, por incrível que pareça, está num processo bem simples, e quem dá o pontapé inicial é o nosso próprio Sol. Vamos entender direitinho como isso funciona. Então, a receita para esse sinal de rádio começa com a energia do Sol. E não é só luz e calor, não. A gente está falando de uma força tão poderosa que é capaz de quebrar moléculas no meio. É um processo em etapas. Primeiro, o Sol esquenta a superfície do cometa, que é toda gelada. Aí, esse gelo de água vira vapor. E é nessa hora que a radiação do Sol entra em ação, quebrando as moléculas de H2O. O nome técnico para isso é fotodissociação. E dessa quebra, nasce uma molécula nova, o radical hidroxila, ou OH. A analogia que usaram na fonte é ótima. É como se a luz do Sol ficasse batendo na molécula de água até ela se partir. E um desses pedaços, esse pedacinho é a chave para desvendar todo o mistério. É aqui que a história fica boa. Porque essa molécula que acabou de nascer, o tal do radical hidroxila, não fica quieta não, ela tem uma voz. E ela se comunica, digamos assim, na linguagem das ondas de rádio. Essa molécula de hidroxila, ou H, é formada por um átomo de oxigênio e um de hidrogênio. E lá no espaço, ela funciona como se fosse um farol cósmico. Sabe por quê? Porque quando ela é energizada, ela naturalmente emite ondas de rádio em frequências muito específicas. Dá para pensar nela como um diapasão do céu. Quando ela é criada, ela vibra liberando energia, não como som claro, mas como um sinal de rádio que tem uma assinatura única. É impossível de confundir. E essa tabela mostra exatamente essa impressão digital do rádio. Olha só as frequências. 1612 MHz, 1665, 1667, 1720, todas ali na faixa dos 18 centímetros de comprimento de onda. Quando os astrônomos apontam os radiotelescópios e sintonizam nessas frequências específicas e recebem um sinal forte, pronto, não tem dúvida. É a hidroxila falando. Então, dá para dizer que os cometas são verdadeiras fábricas naturais de hidroxila. No caso do 3I/Atlas, quanto mais perto ele chegava do Sol, mais o gelo dele evaporava. Isso criou uma nuvem de gás gigante em volta dele, que os cientistas chamam de coma. E lá dentro dessa nuvem, a radiação do Sol estava trabalhando sem parar. É exatamente isso. É como uma fábrica automática, eficiente e contínua. Ou seja, quanto mais gelo virava vapor, mais OH era fabricado. E, consequentemente, mais forte, mais alto ficava o sinal de rádio que ele emitia. Isso nos leva a um ponto super importante. Esse fenômeno não aconteceu só com esse cometa. Longe disso. Na verdade, escutar essa voz de rádio específica da hidroxila é uma das ferramentas mais poderosas que a astronomia tem hoje para entender o universo. Para se ter uma ideia, foi lá em 1963 que o radical hidroxila se tornou a primeira molécula interestelar a ser detectada por rádio. Quer dizer, faz décadas que essa molécula ajuda a gente a mapear o cosmos. A presença dela conta uma história essencial. Ela mostra onde tem água. E água, bom, é um ingrediente fundamental para a vida como a gente conhece. Então, não é só em cometas como o 3I/Atlas. A gente ouve o OH em regiões onde estrelas estão nascendo, em nebulosas, que são aquelas nuvens gigantes de gás e poeira, em volta de estrelas jovens, até em algumas estrelas bem específicas. Basicamente, ao detectar esse sinal, os cientistas conseguem fazer um mapa da distribuição de água pelo universo e até entender melhor como as estrelas nascem. Ok, mas vamos voltar para o nosso visitante interestelar, o 3I/Atlas. A gente já entendeu como ele fez o sinal, mas a pergunta que fica é: por que o grito dele foi tão alto, tão claro que a gente conseguiu ouvir daqui? A resposta é que foi uma espécie de tempestade cósmica perfeita. Vários fatores se juntaram. O cometa tinha muita matéria-prima, que era o gelo de água. Ele chegou perto do Sol, que forneceu toda a energia. A própria molécula de OH já emite rádio naturalmente. E para fechar, os astrônomos estavam de olho nele.
O resultado? Um sinal de rádio fortíssimo vindo de um objeto de fora do nosso sistema solar. Pois é, o cometa tinha uma quantidade enorme de água congelada. A energia do Sol fez todo o trabalho de quebrar essa água em OH, e o OH, como a gente viu, emite ondas de rádio por natureza. Mas o ponto crucial, a cereja do bolo, foi que os astrônomos já estavam de olho nele com telescópios superpotentes. Como era um visitante interestelar raríssimo, todo mundo queria observar. Então, na hora que ele começou a gritar naquelas frequências, a gente já estava com o ouvido preparado, escutando. O cometa gritou em ondas de rádio e a gente ouviu. Então veja bem, não foi só um barulho qualquer, um ruído aleatório vindo do espaço. O que a gente testemunhou foi um processo fundamental do universo. Foi uma história sobre água e luz contada por um mensageiro que veio de outro sistema estelar. E tudo isso deixa a gente pensando: que outros segredos será que estão lá, esperando no escuro? Se a gente continuar a sintonizar o universo, que outras histórias cósmicas incríveis estão por aí só esperando para serem ouvidas?